Vamos começar, então. Bem, pessoal, hoje, nossa terceira aula de espanhol, na verdade a quarta, né? Se contar o dia da abertura, mas com conteúdo é a terceira. Nessa terceira aula de hoje, a gente vai falar um pouquinho sobre as regras de eufonia. Bem, e o que são essas regras de eufonia, né? Eu não sei se vocês já pararam para reparar, mas às vezes a gente lê um texto em espanhol e a gente encontra artigos masculinos antes de substantivos femininos. E isso acontece por causa da regra de eufonia. A regra de eufonia, basicamente, ela foi feita para evitar um choque vocálico, uma espécie de cacofonia. Por exemplo, se colocar o artigo lá, que é o feminino, antes da palavra água, que é feminino, a gente vai pronunciar algo do tipo lágua. Parece que é tudo uma coisa só, sabe? Não fica lágua, parece que é lágua. Tudo uma coisa só. Então, para evitar essa pronúncia muito feia, assim, digamos assim, para que isso não aconteça, em espanhol a gente troca o artigo lá pelo artigo el, pelo artigo masculino. E o que a regra diz é que a gente usa a regra de eufonia, essa é a primeira regra, diante de substantivos femininos singulares e que começam por A ou AH tônicas. Tem que se ligar que é só em A ou H tônicas. Se não for uma palavra com A, AH tônicas, não vai o el. Continua o lá, o artigo lá. Então, aqui a gente tem alguns exemplos de quando se usa o artigo el, masculino, diante da palavra elave, elambre, hambre é fome em espanhol, helada, a fada, el alma, el águila, a águia, el água fria, el ala, a ala e el arca, a arca. Então, outra coisa que a gente tem que prestar atenção é que o gênero e o plural dessas palavras que vão levar esse artigo masculino na frente não mudam. Por exemplo, no singular, helada, no plural vocês vão ver que o artigo feminino continua las hablas, que são as falas, desculpa, a fala. Só que só diante do substantivo feminino singular que a gente vai usar o el. Vai continuar no plural, vai continuar o artigo las, feminino. Então é el águila no singular e las águilas no plural. El alma no singular, las almas no plural. Mesma coisa para Ada, unas aves, unária, unas áreas. Isso também acontece com o em vez de usar una, também para não ficar unada e unária, a gente usa o ada, área. Mas, como eu digo, continua no plural o artigo feminino e o gênero não muda. Continua sendo, apesar de o artigo masculino, o gênero não muda. Continuamos com uma palavra feminina. Para explicar melhor, por exemplo, eu trouxe aqui essa frase: El água. El água cristalina. A gente sabe que no espanhol, assim como no português, né, o adjetivo tem que concordar em número e em gênero com a palavra que ele está adjetivando, né? No caso, o nosso adjetivo é cristalina e está adjetivando a palavra água. Então a gente vê que o adjetivo cristalina continua no feminino. Por quê? Porque ele está concordando com o substantivo água,
que é feminino. Então, essa troca do artigo el, do lá pelo el não substitui, não altera o gênero da palavra água. E o plural também não muda. Aí a gente tem algumas exceções. As exceções para essa regra de eufonia de artigo, ela não vai funcionar diante de letras do alfabeto, por exemplo, a palavra A, fica lá, e laate, que é OH em português, e as letras elas são femininas no espanhol, ela vai continuar laate. Então, diante de letras do alfabeto não muda, nem antes de nomes e sobrenomes pessoais femininos, apelidos, apelidos, e em espanhol é sobrenome, tá? Não vamos esquecer. Não vamos, desculpa. Apelidos são nomes e nombres são sobrenomes. É uma confusão, heterossemânticos. Então, diante de nomes e sobrenomes femininos, pessoais femininos, não se usa também essa regra de eufonia. Continua sendo usado o artigo feminino lá. Por exemplo, em Laana é. Deixa eu pensar em alguma coisa. Laana é hermosa, vai continuar Laana é hermosa. E Laângela também. Laângela hermosa, continua Laângela hermosa. Diante de siglas também, pode ver que aqui a sigla AFG, que é Associação do Futebol Argentino, ela também vai continuar com o artigo lá, feminino, antes mesmo começando com o A aqui. Vamos ver o que o Vitor perguntou. Mas não tinha a regra de não usar o lá antes de substantivo? Sim, mas existem exceções. É por isso até que eu separei, porque quando a gente dá aula junto, assim, dessas duas partes, fica muito confuso, porque a gente tem que gravar uma coisa separada da outra. Não vai antes de substantivo, mas nessas exceções aqui, ela vai antes de substantivo. O que não vai mesmo antes de substantivo é o artigo neutro lo. O lo realmente não vai na frente de nenhum substantivo. A gente tem que pensar que aqui, no caso, não é o artigo neutro lo. Aqui é o artigo feminino lá. Entenderam? Lá seria o artigo A. Isso! Lá seria o artigo A. E ele seria o artigo O em português. Ô, Sora, Oi? então se fosse numa frase, independentemente se ela fosse inicial ou não com artigo, sempre vai ser o lá. Como assim? Lá. Tipo assim, uma frase. O rio. Eu não sei Começar. dizer uma frase. Tipo, no Mas se meio começar, vai ter o artigo lá. nem sempre vai ser lá. Vai depender do gênero da palavra que vem depois do artigo. Por exemplo, no teu exemplo, o rio seria el rio. El rio. Porque ele Ah, é masculino. Isso. agora entendi. O el, É então se masculino. utiliza no masculino e o lá em feminino conforme tá a frase. Isso. E o Tá, lo, que é o artigo neutro, que a gente viu isso aula passada, o lo, ele vai diante de palavras, ele nunca vai diante de substantivos, nunca vai diante de formas de tratamento. Eu acho que o colega até confundiu o lo com o lá. Eu acho que foi essa a professora. confusão. Oi? Eu também estava um pouco confundida, mas depois que a senhora relembrou aí da aula passada, é verdade mesmo. Até mesmo tem uma frase de uma música que eu gosto, La Noche. Então, a noite seria uma palavra Feminina. feminina. Então, por isso que é La Noche. La Isso, la Noche noite. estava. Ah, tá. Então tá certo. Obrigada, Isso. senhora. De nada. Vamos lá então para o próximo slide. Sora, poderia explicar ali o alfabeto ali de novo, a letra? As letras do espanhol, por exemplo, em português
elas são masculinas, né? É o A, o H, o J, por exemplo, né? O B. Em espanhol, elas são femininas. Elas fazem parte dos heterogenéricos, que elas têm gêneros diferentes de uma língua para outra. Isso teremos aula também sobre isso. Mas aqui o que é importante lembrar é que todas as letras do alfabeto elas são femininas e por isso elas levam o lá na frente, o artigo lá. A gente viu aqui antes que antes de palavras iniciadas com a letra A ou AH, elas vão ir o artigo el, mas só vai usar o el se esse A ou AH forem tônicas. Então tem que ser um substantivo, tem que ser feminino, tem que estar no singular e tem que começar com A ou H, A tônicas. Daqui um pouquinho a gente vai ver mais exemplos onde não começam nos exercícios com A ou H tônica. E daí não levam essa regra de eufonia. É chato isso, gente. É chatinho de pegar. Mas isso também não se aplica, a regra de eufonia não se aplica também só nos artigos. Agora a gente vai ver isso também nas conjunções. As conjunções no espanhol, que é o e, por exemplo, Bárbara e os alunos, a Bárbara e os alunos, aqui vai ser e, né, em português. Em espanhol, essa conjunção e seria Bárbara e los alunos. Então, a gente usa a conjunção y no espanhol. Mas isso vai acontecer uma exceção, que nem com o artigo el em frente de substantivo feminino. E quando, por exemplo, a conjunção for antes de uma palavra que começa com i ou hi, a gente não vai usar o y, a gente vai usar o e também para não dar essa cacofonia de e alguma coisa, e alguma coisa. Daí fica e. Aí então a gente vai substituir o y por e diante de palavras iniciadas por i e hi. Exemplos. Se vamos dizer que a gente não começa com o i aqui, se vamos dizer que não existe a regra de eufonia, as palavras em espanhol seriam escritas padre y hijo, madre y hija, casa e iglesia. Isso da iglesia é igreja, filha e filho, pai, mãe. Para não haver essa parte de padre y hijo, que é estranho, né? Padre y hijo, parece que a gente está hijo gaguejando. A gente troca a conjunção y pela conjunção e. Aí as palavras ficarão padre e hijo, madre e hija, casa e iglesia. Vocês conseguiram capturar qual foi a mudança? Ok, vamos lá então. Se vocês tiverem dúvidas, me interrompam e perguntem. Tá? Vamos lá, mais exceções. Quando a gente tem um HI seguida de uma vogal forte, tá? Formando um ditongo crescente, aí a gente continua usando o Y na frente do HI e do I. Por exemplo, água e hielo. Hielo, vocês notem que a parte tônica é no E, hielo. E, por exemplo, na frase diptongo e hiato, também temos a mesma coisa. A sílaba que vai ter a tonicidade mais forte é o A. Diptongo e hiato. Aí não parece que fica hiato, fica hiato. Diptongo e hiato. Também temos as exceções quando a gente tem uma interrogação, por exemplo, ou uma admiração. Alguém está conversando lá, está contando uma história da Isabel e do Inácio. E daí ela fala, a pessoa fala alguma coisa e a pessoa pergunta: história? Ou Isabel e Inácio? Então, como esse
e parece que fica mais tônico, parece que separa, não fica e História, e Isabel, e Ignácio. Então, essas são as duas exceções quando é sobre conjunção Y. Prontos para mais uma? A terceira regra de eufonia. Essa é a última, gente, prometo. São 3 regras de eufonia. A gente também substitui a conjunção o pela u quando ela está diante também de palavras iniciadas por o ou ho. Exemplos. Vamos aqui. Usaré esse u outro livro qualquer. Para este puesto, aceptaremos mulher u hombre. Se a gente não fosse usar essa regra de eufonia, se ela não existisse, aqui nós estaríamos usando o o no lugar do u. Ficaria usaré esse o outro livro qualquer. Então, ficaria o outro ou o hombre. Vocês pegaram que é aquela coisa ali parece gaguejando? Então, se troca o, a conjunção o, que é ou em português, por exemplo, usarei esse ou outro livro qualquer. Para esse posto, aceitaremos mulher ou homem. Então, a gente troca o por u, para não ficar essa cacofonia da repetição. E essa regra, nós não temos exceções, graças a Deus. Porque são muitas exceções, são muitas regrinhas para a gente lembrar. Vamos tentar ver isso no exercício para ver se fica melhor de entender, né? Então vamos lá. Vocês conseguem chutar aqui, completar como que inicia aqui? Se é lá, ele, se é y. Eu acho que eu vou ir aqui para a resposta e daí a gente vai explicando na resposta. Aqui, vamos lá. Aqui na palavra água. Bem, a palavra água é um substantivo feminino e está no singular. E ela começa com A ou HA tônica. Então, el água limpia começa sempre com o artigo el. Na frente de água é sempre gravar, que na frente de água sempre é o artigo masculino, el água. Se vocês ficarem repetindo isso na cabeça assim, el água, el água, el água, parece que entra na cabeça da gente. Farinha branca. Farinha branca também é também um substantivo, é feminino, é singular e começa com A ou H tônica. Harina. El, harina branca. Então, vai levar o el da regra de eufonia. Agora, por exemplo, na palavra amplia ventana. Amplia não é um substantivo. Então, como ela não é um substantivo, ela cai nas regras, porque as regras são substantivo, feminino, singular, começado por A ou H tônica. Ela não é um substantivo, então ela já cai na primeira regrinha. Ela é feminino, é singular e começa com A ou H tônica, mas não é substantivo. Então, se não é substantivo, não começa com o artigo el. Continua o artigo lá. Ângela. Ângela, ela faz parte da exceção que diz que nomes e apelidos pessoais, no caso, nomes e sobrenomes femininos, pessoais, não levam o artigo el. Então, Ângela, ou se fosse Ana, por exemplo, continuaria com o artigo feminino lá. Agora a palavra hacienda. Hacienda é fazenda em português. A fazenda, ela é substantivo, ela é feminino,
ela é singular e começa com A ou H tônica. Então, ela faz regra de eufonia. Ela leva el, artigo masculino, na frente de substantivo feminino. Agora, las alas del hospital são as alas do hospital em português. Las alas a gente vê aqui que é substantivo, é feminino, começa com A ou H tônicas, porém ela não está no singular. São alas, não é la ala. Não, se fosse ala no singular, seria el ala. Como está no plural, são las alas del hospital. Aqui na palavra fome. A palavra fome, el hambre me está matando. A palavra fome, ela leva o artigo masculino, porque a fome é substantivo feminino, a fome está no singular e a fome começa com A ou AH tônicas. Eu estou repetindo isso bastante vezes, que se vocês começarem a ouvir, se vocês lerem repetidamente essa regra, vai entrar na cabeça uma hora ou outra. Então, eu vou continuar repetindo uma por uma aqui, para vocês irem acostumando com isso, para ir mentalizando e memorizando. Ate. Ate é a letra H em espanhol, né? Então, ate, la ate es la opción correcta. As letras, a gente acabou de ver ali na explicação anterior, que vocês até estavam me perguntando das letras. As letras são exceções da regra de eufonia. Então, as letras, o nome das letras, sempre levará o artigo feminino lá, porque as letras em espanhol são femininas e em português elas são masculinas. Elas são o contrário em espanhol. Então, se elas são letras e fazem parte são as letras do alfabeto e fazem parte das regras de exceção, então continua levando o artigo feminino. La H es la opción correcta. Vamos para outra. Essa daqui caiu na URGS, no vestibular da URGS. Se vocês lerem, vamos ver se alguém dá um chutinho, que essa daqui dá para chutar, não precisa ficar preenchendo, preenchendo mentalmente. A questão, ela é a número 67 e foi feita no ano 2019. A pergunta é a seguinte: qual das palavras abaixo leva o artigo definido lá? Então, o que a gente quer saber aqui? Qual a palavra que vai levar o lá? Vocês sabem a? Então, vamos lá. Vamos ver. A colega Débora falou A. Mais alguém? Mais um chutezinho? Só uma que leva o artigo lá. O resto tudo não leva o artigo lá. Vamos lá para a resposta para a gente analisar. A resposta correta é a C. Vamos analisar desde a questão da opção A. A palavra alma, ela faz regra de eufonia. Por quê? Porque ela é feminina, tá? Ela é um substantivo, é feminino, está no singular e começa com A ou H tônica. Então, ela faz regra de eufonia e leva o artigo el, é el alma. Vamos lá para a palavra B, almíbar. Almíbar é xarope em português. E xarope, em espanhol, também continua sendo uma palavra masculina. Então, a palavra masculina leva o artigo el. Mas a pergunta está querendo saber qual leva o artigo lá. Aí a gente chega na resposta C. A resposta C, ela é al-arra, a palavra. Al-arra significa bijuteria em português. A tradução de al-arra é bijuteria. Então, a palavra al-arra, ela não começa, é um substantivo, e ela é feminino e está no singular. Mas
ela não começa com A ou AH tônica. Então, a sílaba tônica é o HA, é al-arra, al-arra. Então, ela cai na regra de eufonia e continua com o artigo definido lá. Então, ela é a única palavra que vai levar o artigo definido lá, que é o que a questão está querendo. A palavra açúcar. A palavra açúcar, tanto no português quanto no espanhol, é masculina, então leva o artigo el açúcar. E a palavra alba é alvorada. Ela também é uma palavra feminina, é um substantivo feminino, singular, e começa com A ou AH tônica. Então, ela faz regra de eufonia. E por isso, ela leva o artigo masculino na frente da palavra. El alba. Essa daqui é complicadinha de achar, né? Mas tem que ir fazendo toda essa anotação do lado. E assim, ir vendo. Essa é masculina, essa é feminina, essa tá na regra, essa não tá na regra. Essa daqui a gente encontra fazendo aquele esqueminha de riscando o que não está dentro, né? Por eliminação. Mais um exercíciozinho. Essa caiu na prova da UES de 2017. E pergunta: la opción que se completa com el artículo el es. Qual dessas aqui vocês acham que leva o artigo masculino? B? Vamos ver então. Aqui a resposta correta é A, el área, porque ela é uma palavra. Não tem problema, a gente está tendo aula para aprender. Não tem problema errar, gente. Vamos lá. A palavra área, ela é substantivo, ela é feminino e ela é singular, começado com A ou AH tônica. Então, ela leva o artigo el masculino na frente. Na verdade, o que a pergunta queria perguntar é muito bom, né? O que a pergunta estava perguntando mesmo é qual dessas palavras faz regra de eufonia. E, por exemplo, o leite em espanhol, ela é uma palavra feminina. Então, se a gente fosse ir pelo português, a gente podia errar aqui. Se a gente fosse pensar pelo português, seria el leite. Mas a palavra leite em espanhol, ela é feminina. Então, é la leche, substantivo feminino. E não começa nem por A, nem por AH tônica. A letra C, o sal, que em português é masculino, o sal. Em espanhol também é uma palavra feminina, então é la sal, é um substantivo feminino e também não começa por A nem AH tônica. E a farinha é normal, como em português, a farinha, la farinha, e ela não faz parte da regra de eufonia, mesmo sendo substantivo, sendo feminino e sendo singular, porque ela não começa com A ou AH tônica. Então, é la harina, né? Não é a vogal tônica, não é essa primeira aqui. Então, continua la harina. Vamos lá de mais um exercício, mais uma questão. Essa também é da URGS, foi usada em 2021. E ela pergunta: la alternativa donde por eufonía es obligatorio el uso de el en lugar de y, igual a lo que ocurre en planificación e investigación es. O que está perguntando aqui? Ela está perguntando qual é a conjunção que ocorre a mesma regra de eufonia como nessas palavras, como nessa frase planificação e investigação. Planificação é planejamento em português.
Então, planejamento e investigação, ela começa com uma palavra IN. Então, a gente lembra que quando é uma conjunção que está na frente de alguma palavra iniciada por I ou por HI, a gente troca a conjunção Y pela conjunção E. E vocês sabem aqui qual dessas aqui que vai ter essa mesma troca? A D? Vamos lá. Aqui, o colega acertou, a Isabel também acertou essa. Vamos lá, na palavra padre e madre, elas não começam por I nem por HI. Então, continua aqui a conjunção Y. A letra B, água e hielo, água e gelo, elas são parte da exceção. Por quê? Porque o I seguido de vogal forte, formando um ditongo crescente, faz parte das exceções. Então, a vogal tônica aqui em gelo e elo não é a I, ela é ielo. Então, água e hielo continua a conjunção Y. Na letra C, escritório e oficina. E escritório em espanhol, uma coisinha para dar um nó na cabeça da gente. Escritório em espanhol é oficina e oficina em espanhol é escritório em português. É ao contrário, se vocês darem uma olhadinha aqui, ó, em português escritório é oficina e em português oficina significa escritório, ou se não um gabinete também, aquele gabinete que fica dentro do escritório. Vamos lá. Mas a palavra oficina não começa por I nem HI, então continua a conjunção Y. Letra D, Marias e ilusiones. Essa sim é uma palavra começada ilusiones, magias e ilusões. Ilusiones é uma palavra começada por I ou HI e não tem ditongo crescente, então ela leva o E. Regra de eufonia, segunda regra de eufonia. Aí a letra D, tu e eu, ela é uma exceção, porque ela é uma HI, mas ela é seguida de vogal forte, formando um ditongo crescente. Então, a gente vê que é yo, tu e yo, tu e yo, tu e yo, tu e yo. Mesmo que a gente troque para os vários sotaques que a gente tem de espanhol, ela continua sendo um O forte aqui. Então, a gente tem um ditongo Y, yo, sho, yo. Então, ela não leva porque ela faz parte da exceção, que também está junto com essa regra de exceção daqui. Bem, gente, já confundimos a cabeça da gente o suficiente hoje, né? Eu vou colocar lá os slides na planilha e o legal é quando fazer exercícios, isso é o tipo de coisa que a gente aprende fazendo, procurando exercício na internet mesmo para fazer, com os slidezinhos com as regras do lado ou com a anotação das regras. Então eu vou colocar lá a gravação daqui um pouquinho e já vou subir também os slides. E aí eu aconselharia vocês a fazerem exercícios com isso. Se vocês quiserem, eu também posso botar lá uns exercícios amanhã para vocês irem fazendo e eu coloco as respostas junto. Primeiro eu coloco o exercício e mais embaixo no PDF eu deixo para vocês as respostas para vocês irem conferindo com as regras. O que vocês acham? Quer? Certo, então tá. Amanhã, então, até amanhã, eu coloco os exercícios para vocês, tá bom? Hoje mesmo eu já vou colocar os slides e já vou colocar lá a gravação. Gente, nosso tempo terminou. Eu quero desejar boa noite para vocês, bom final de semana. Creio que vocês ainda têm uma aulinha. Vou terminar aqui a gravação.